Queridas irmãs, neste dia, neste congresso, nós temos a oportunidade de estarmos juntas. Agradecemos muito à presidente da INCM, irmã Ziblânia, por ter nos convidado. E também é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E queremos também parabenizar a organização por esse tema tão pertinente, né, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, onde nós precisamos ter uma fé inabalável diante de tantas coisas acontecendo. E como já disse, né, o ano 2020 será inesquecível, né? Alguém já disse que o 2020 começou com janeiro e fevereiro, depois Covid. Então, estamos aí. E nós queremos então parabenizar essa organização, cada uma mulher que está em missão dessa igreja, pelo trabalho que você tem realizado, mesmo com todas as dificuldades deste momento. Mas sabemos que Deus tem abençoado a vocês, a sua igreja. E neste momento, quando vocês escolheram um tema tão pertinente como nós já falamos, fé inabalável. Inabalável, segundo a nossa língua portuguesa, é uma coisa que não se abala, firme. Uma fé inabalável, uma coisa inabalável, ela é fixa, ela é resistente. E a gente pensa, como ter fé inabalável num tempo como este? Quando a gente lê o versículo tema, né, deste congresso, que diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É o versículo 3. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós temos uma fé inabalável quando nós olhamos a palavra de Deus e cremos que ela é a palavra de Deus. Nada nos faz ter dúvida quanto a isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Ela é viva. Ela a palavra de Deus, a Bíblia é um livro mais lido do mundo todo. Ele já tem quantos séculos, não é? Muitos séculos. E nós ainda pegamos a Bíblia hoje, amanhã. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela é tão forte para nós, ela fala tão profundamente, que nós falamos, realmente não tem condição. Essa é a palavra viva de Deus aos nossos corações. E a Bíblia é cheia de histórias de pessoas, de heróis da fé. E exatamente no livro de Hebreus, o autor vem falando sobre esses homens que viveram pela fé, que pela fé esperaram a esperança do Salvador, tiveram a esperança do Salvador. E a carta aos Hebreus, então, ela vem trazendo, como que se o autor fizesse um resumo de tudo que aconteceu, falou sobre Adão, que Jesus Cristo realmente veio para mudar, é um novo Adão, e ele traz toda aquela história para mostrar que Jesus Cristo veio para cumprir a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós temos certeza de que o autor conhecia profundamente toda a lei e os profetas, e também conheceu Jesus Cristo, que ressuscitou, que morreu, ressuscitou, e ele estava pregando às igrejas este Deus verdadeiro. E ele chega no capítulo 11, vai falar sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Ele faz essa definição. Depois ele fala, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Olha, a gente fala, mas será que eu tenho fé? Será que eu sou uma pessoa de fé? Quando nós olhamos a palavra de Deus, não, nós temos fé que Jesus Cristo é o Salvador. Ele veio para me salvar. Eu tenho essa fé. Você, irmã, mulher cristã em missão, tem essa fé. Você confia no Senhor Deus, que te salvou, que criou o mundo, você não tem dúvida. Quando você lê o livro de Gênesis, você tem certeza de que tudo foi criado pela mão de um Deus poderoso, que sempre existiu. É interessante a gente ver que os outros deuses precisam ser criados. Alguém, estou precisando de uma fé, então vai lá e cria um Deus, aí esse Deus que eu vou... Nosso Deus não, nosso Deus, ele por si só existe, é ele que foi nos procurar. Então a gente tem muitas razões para crer, para ter uma fé inabalável. Nós temos muitas razões para termos uma fé inabalável. Mesmo quando a gente fala, mas eu não tenho fé nem
a minha fé não chega a um grão de mostarda, como Jesus fala, mas nós temos uma fé, a certeza de que Cristo morreu, ressuscitou, Ele é o nosso Salvador, Ele foi enviado por Deus, e nós temos a certeza de que Ele vai voltar, e nós estaremos no céu com Ele. Isso é uma fé que ninguém tira de nós, essa fé é inabalável, não é, irmãs? Pois é, mas por que nós temos essa fé inabalável? Porque nós temos um Deus infinito e eterno, um Deus imutável, não muda. Nós temos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã, mas quando você olha para trás, você vê que Deus te conhece tão profundamente, que Deus está presente em todos os momentos, que Deus está presente nesse congresso. Foi Deus que instruiu e inspirou através do Espírito Santo a organização, a realização desse congresso, nós sabemos disso. Então a gente vê Deus presente nas nossas vidas, na nossa família, mesmo quando alguém enfrentou o Covid, como percebeu a presença de Deus. Então em todo o tempo Deus está conosco. Então nós sabemos disso. Essa fé que nós temos desse Deus presente, ela é inabalável. Mas quando a gente encontra tantos homens que nós falamos heróis da fé na palavra de Deus, nós temos mulheres de fé, nós temos Débora como exemplo de mulher de fé que confiava naquele Deus dos exércitos. Nós temos Ana, que exemplo que Ana nos dá de fé naquele Deus que ela conhecia, ela se colocou na dependência desse Deus. Nós temos um homem que eu acho ele incrível. O que aconteceu com ele, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 18, a gente consegue perceber uma pessoa que viveu um momento de fé porque ele conhecia o Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. A sua fé, à medida que você conhece a Deus, que você percebe tudo isso que nós falamos sobre Deus, que Deus é infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, você, à medida que você vai conhecendo, você vai se entregando a essa fé nesse Deus. Como assim? Como conhecer esse Deus? Através da palavra dele. Não fique esperando outras pessoas te ensinarem sobre Deus, porque a palavra dele, a Bíblia, lida todo dia. O crente tem que ler a Bíblia todo dia. Você vai aprender a viver, a conhecer e experimentar aquilo que Deus tem para ensinar para você. Nós vamos ver, então, o que o Senhor fala através do livro de Reis, 1 Reis 18. Nós vamos ler alguns versos e vamos ver, olha que experiência que o profeta Elias teve diante desse Deus maravilhoso. Elias ficou algum tempo escondido do rei Acabe, ele não sabia onde ele estava, mas de repente Elias foi se encontrar com o rei Acabe. Olha o que ele disse. Versículo 17. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer ao mandamento do Senhor e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que come à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando entre um lado e o outro? Depois ele diz no versículo 22. Então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E eles concordaram com isso. E no versículo 27, depois que eles começaram a fazer tudo aquilo que havia planejado, aí no versículo 27, Elias diz: por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo, precise de ser acordado.
Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. E no versículo 30 já vem. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos vocês reuniram em volta dele, todos se reuniram em volta deles, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. E em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrame água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: faça a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora faça o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Provas que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus de poder. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus soberano sobre toda a terra, sobre tudo que existe neste mundo. E nós queremos agora, Senhor, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nos ensine a ter fé, a confiar e a viver na dependência do Senhor. Ó Deus, fale ao coração de cada irmã, de cada pessoa neste momento, para que possamos aprender através da tua palavra a viver uma vida de fé e dar-nos uma fé inabalável. No nome de Jesus. Amém. Irmãs, essa história é realmente impressionante. Nós vimos um profeta que andava com o Senhor, era a voz do Senhor para aquele povo que andava totalmente rebelde. Era um povo que eles não quiseram mais ouvir a voz do Senhor, preferiram Baal, oferecendo sacrifícios a Baal, a outros deuses. Mas Elias não, Elias ficou firme no Senhor. E por causa de todos os erros daquela família, Deus falou: olha, vai ficar 3 anos sem chover. Quer dizer, o rei Acabe ficou indignado com isso, porque Elias falou exatamente para o rei sobre isso, e ele ficou indignado e de várias maneiras ficou procurando Elias para poder ver se acabava com ele. Então, depois de um tempo determinado, Elias volta e fala: olha, pode falar para o rei que eu vou encontrar com ele. Mas sabe por que ele voltou? Porque Deus disse assim: vai e diz a Acabe que eu vou mandar chuva. Porque a seca era imensa, a fome. Nós vimos aquele caso da viúva de Sarepta. Então, assim, ela realmente não tinha mais o que fazer. Aí Deus fala: agora então você vai e diz que vai chover. Então, quando Elias encontra com o rei, exatamente no momento que acontece tudo isso aqui, ele fala: olha, nós vamos provar quem é Deus. Vocês precisam conhecer, não só o rei, mas o povo que andava ao redor do rei. O povo de Israel, né? O povo de Israel, que era da tribo do norte. E naquele instante, Davi faz: vamos fazer o seguinte? Vamos ver quem é o Deus de verdade? Se é Baal ou se é o Deus de Israel? E então ele faz então tá, vocês primeiro vão oferecer um sacrifício, e o fogo tem que descer e queimar. Ninguém vai colocar fogo, mas Deus vai mandar fogo e vai queimar o holocausto. Então vocês escolhem primeiro o novilho, vocês fazem tudo primeiro e depois eu faço. Tudo bem. E quando ele então começou
eles começaram a fazer todos aqueles rituais que eles costumavam fazer, nada acontecia, era sempre gritava, falando, não, aí depois Elias chega até a começar a falar, não, gente, grita mais alto, esse Deus não deve estar ouvindo, deve estar ocupado. Aí quando falou, não tem jeito mesmo, agora vem vocês aqui perto de mim, vamos ver o que nós vamos fazer. A primeira coisa que ele faz, reconstruir o altar do Senhor que estava destruído. E ele pega as 12 pedras, que seriam exatamente as tribos de Judá, de Israel, que eram dos filhos de Jacó, e ele faz exatamente tudo o que eles tinham que fazer. E eu achei interessante que ele prepara tudo, mas ele faz exatamente na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde. Ele foi obedecendo a Deus, mas fez exatamente como deveria fazer em Israel, conforme Deus havia ensinado. E ele então falou, olha gente, coloca água, coloca mais água. Por quê? Porque alguém podia achar que ele estava com fogo escondido debaixo daquelas terras, da madeira, né, da lenha. E então veio a chuva, veio uma vez, 2 vezes, então não tem perigo. Então quando ele faz a seguinte oração, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova que hoje és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Ele fez essa oração. Na mesma hora, o fogo veio, queimou tudo. E aquele altar que tinha sido oferecido para o Senhor, então o Senhor recebeu aquele sacrifício. Então aquele sacrifício foi recebido pelo Senhor. Aí eles falam, aí o povo quando viu aquilo, falou, olha, só o Senhor, realmente só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias, então, ele fez o quê? Ele obedeceu ao Senhor, mas por que aquela oração dele, tudo que ele fez foi para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Mas nós temos que ter um cuidado quando nós vamos pedir as coisas para Deus. Eu quero pedir as coisas só para o meu bem? Será que aquela minha oração, aquele pedido que eu chego diante disso, a minha fé, ela está sendo para exaltar o nome do meu Deus, do Deus que eu conheço, que me salvou? Ou eu quero pedir só as coisas que eu preciso? A ter coisas materiais pela minha família, só isso? Então, no nosso pedido para Deus, nós precisamos pedir aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, a vida da mulher cristã em missão, ela tem que ser para a glória do Senhor também. A sua família também precisa ser para a glória do Senhor. Então, a gente fala, como eu vou ter uma fé inabalável? Como eu vou fazer uma oração? Então, a minha oração tem que ser de acordo com Deus. Porque Deus é soberano e Ele coloca no nosso coração, num coração submisso, a oração que precisa ser feita. Então, quando nós nos submetemos ao nosso Deus, quando nós submetemos a nossa pequena fé, que não é nada, que ela só existe porque nós temos um Deus poderoso. Então, quando nós fazemos isso, nós nos submetemos a nossa oração a Deus. Então, Ele vai atender conforme a vontade dEle. Eu tenho que caminhar junto com Deus. Eu vou orar, vou pedir, vou interceder, e eu vou saber que Deus está agindo. E muito antes, eu acho que você, mas já tem experimentado isso, que muito antes de você orar, Deus já estava agindo. E quando você ora, você fala, nossa, eu estou orando agora, mas olha aqui, já está tudo pronto. Deus já fez, Deus já me respondeu. Então, a oração é você orar de acordo com o Deus que você conhece. Olha a importância da gente conhecer Deus. E como é que nós vamos conhecer o nosso Deus? Na nossa vida diária, na leitura da palavra dele. Então, à medida que você lê, que você vive esse Deus, que você busca esse Deus, que você dobra os seus joelhos, você vai conhecendo e você vai amando e querendo agradar sempre ao nosso Deus. A gente que é mãe, dona de casa, você é esposa, nós queremos sempre fazer tudo para agradar a nossa família, não é? A gente faz uma comida boa para agradar o marido, a gente organiza a casa para que os filhos possam ficar bem. Então a gente faz tudo para agradá-los. Por quê? Porque isso faz bem para todo mundo que vive ali. Então a gente tenta agradar a nossa família. Agora imagina se nós fizermos sempre isso para agradar ao nosso Deus.
Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente vive na nossa casa, na nossa família, agradando aos nossos familiares, nós estamos agradando a Deus, tá? Sempre que você, a sua relação com a família, a maneira como você cuida dos seus, cuida da sua igreja, como você tenta servir ao Senhor na sua igreja, você também está agradando a Deus. Eu tenho aprendido muito que o servo tem que servir. Se você serve qualquer pessoa que você fala, nossa, eu posso ajudar, eu vou ajudar, você está servindo a Deus. Então, servir de crente tem que ser de serviço. Então, nós servimos a Deus o tempo todo. Interessante que a gente vê essa história de Elias, tudo que aconteceu, a gente fala, nossa, parece até que esse homem era um homem assim, espantosamente, tinha uma fé super inabalável. Aí quando a gente continua lendo o texto de 1 Reis 18, a gente vê lá no primeiro versículo, ele fala assim, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Interessante que quando ele fala, exatamente quando tudo acontece, que ele fala, que o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias, no versículo de 41, ele diz, em seguida Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Então Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se ante o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse, não vi nada. Ele falou para Acabe que Deus ia mandar uma chuva naquele dia, que ela podia ir embora, senão ele podia até se molhar. E Elias então vai e começa a orar. Senhor, manda essa chuva. Ele manda o servo dele, fala, olha, vai lá ver se tem algum sinal. Ele vai lá, olha na direção do mar, nada. Sabe quantas vezes ele fez isso? 6 vezes. Ele olhava, não tinha nada, e Elias continuava orando. Vai lá de novo, nada. Quando voltava, continuava orando. Irmãos, somente na 7ª vez que o moço de Elias vai lá e fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão, lá no céu, pequenininha, né? Aí ele falou, pois é, então você corre lá e fala para o rei que vai cair uma chuva agora. Ele orou 7 vezes. Olha a necessidade, a nossa fé, e na palavra sim, nós temos que ter persistência naquilo que nós estamos pedindo. Continuar confiando. Mas eu já orei não sei quantas vezes, não, vou desistir disso, não vou ficar orando mais não. Interessante que enquanto a gente ora e a resposta não vem, eu acho que você já tem essa experiência de pedidos que às vezes você está pedindo há muito tempo. Você ora e você não vê. Mas à medida que você vai orando, Deus vai mudando o seu coração. Mas eu já orei 10 vezes. Então. Mas quando você ora, à medida que você vai orando, Deus vai falando ao seu coração. A sua fé continua firme. A sua fé continua sendo aquela fé firme que o Senhor vai dar resposta, porque você conhece um Deus que é grande, que está acima da rocha. Que você vai olhar para aquele Deus que está acima da rocha, acima de tudo. Então, é esse Deus onde todo mundo está aos seus pés, é nesse Deus que você vai olhar para cima e continua orando. E Elias fez isso, ele foi orando e não desistiu. Vai lá e olha, nada. Ele podia falar, não, acho que não tem jeito não, vou embora, vou fugir de Acabe porque não vai dar certo. Não, ele continuou orando. E ele foi orando, porque Deus falou, olha, vai chover. Então ele continuou pedindo, e depois, quando ele falou, olha, eu vi uma nuvem pequena, uma pequena nuvem. Então pode correr para avisar para o rei Acabe que vai cair uma chuva muito forte. E realmente aconteceu. Gente, que maravilha, né? A gente tem que ter persistência naquilo que precisamos. A nossa fé tem que ser uma fé inabalável, apesar das circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa que se todo mundo diz não. Tem que ser persistente. Então, como nós falamos, vamos buscar a glória do Senhor. Vamos ter uma fé persistente nesse Deus. E esperar tanto no Senhor como no Senhor.
Não é assim que a gente faz? A gente ora esperando no Senhor, tanto nele como nele. A gente fala, mas eu tenho orado tantos anos pelo meu filho, pela minha filha, que tem um coração duro. Mas olha, não existe. O poder de Deus transforma o mais duro e cego coração. Guarda isso. O poder de Deus transforma o mais duro e cego coração. Tem hora que fala, nossa, mas aquela pessoa não tem jeito. Vamos continuar orando. Vamos continuar insistindo. Até que a gente vê uma pequena nuvem. Aí a gente fala, amém. Louvado seja Deus. E nós já temos aprendido nisso, que o coração do crente tem que ser sempre grato. Nós temos que louvar o Senhor sempre. Pelas bênçãos, pelas experiências, pelos sofrimentos. Louvar a Deus porque Ele está presente. Eu já tive muitas orações que Deus respondeu como Ele quis. Mas eu olho e vejo, posso perceber como que nos momentos mais difíceis, Deus está comigo. Ele é o nosso conforto, o nosso consolo. A gente continua, mesmo o não de Deus, faz com que a gente perceba que Deus está presente. Isso é o que importa. Essa certeza de que Deus está caminhando com a gente. Isso é muito importante na vida do crente. Ah, mas vou largar para lá. Não. Continua firme com Deus, orando e buscando a presença dele. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente pensa que, mas Elias era um homem profeta, né, gente? Afinal de contas, ele era um profeta. Mas ele buscava a glória do Senhor e também era um vaso de barro também. Olha o que Paulo, olha o nosso grande apóstolo Paulo, né? Viveu uma vida com Deus que em pouco tempo, em poucos anos de ministérios que ele teve, ele organizou não sei quantas igrejas, ensinou, escreveu carta, ele não podia fazer nada online, né? Tinha que ser carta mesmo, escrevia carta, fazia as viagens dele. Então ele diz assim, no capítulo 4 a segunda carta aos Coríntios, 4, versículo 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O poder vem de Deus. Nós somos vasos frágeis, somos vasos de barro, que o barro é muito frágil. Engraçado que Elias também era frágil. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que depois que vem a chuva, que acontece tudo, o que Elias teve que fazer? Ele teve um momento de temor. Ele foi se esconder, porque ele já estava cansado daquela maldade do rei. Jezabel continuava fazendo as maldades dela do mesmo jeito, aquilo deixava ele indignado. Ele falou, estou cansado, não sei o que fazer. Foi embora, andou mais de 60 quilômetros, foi lá para o Monte Horebe, porque ele já não sei mais o que fazer. E enquanto ele estava ali, sabe por quê? Porque ele era como nós, humano. Ele também tinha a sua deficiência, tinha o seu cansaço, o seu desânimo. Nós também enfrentamos isso. Mas aí, quando ele estava ali, Deus o alimentou. Deus mandou um anjo alimentar. E ele recebeu o pão, comeu. Depois, quando ele se sentiu forte, ele viu que Deus estava presente, ele teve uma experiência linda e maravilhosa com Deus ali naquele Monte Horebe. Irmãos, então quando você estiver se sentindo fraca, não pense que é só você, mas o nosso Deus continua forte e Ele te alimenta. E olha aqui, qual é o alimento que Ele nos oferece? A sua palavra. É o nosso momento de devoção com Ele. Então, a palavra dEle nos alimenta. É o pão que nós precisamos. E Ele oferece o tempo todo. Nós temos a nossa Bíblia, não sei quantas versões que a gente quer, que nós precisamos e queremos. Então, é essa palavra que vai nos alimentar. Assim como Ele foi alimentado ali, que Ele se sentiu forte, e depois Ele levantou e teve uma experiência com Deus. Ele falou assim, olha, você pensa que você ficou sozinho, que era só você? Não, nós temos 6.000 que não se curvaram diante de Baal. Aí ele começa a ver por outro lado. Então, irmãs, nós somos fortes, mas nós somos de barros. Quem é forte é Deus em nós. É Deus que nos faz ser forte. Assim como Paulo falou. Então, assim, em 2 Coríntios 4, no versículo 7. Então, é Deus nós somos vasos de barro. O poder está em Deus. É sempre assim. Então, fé inabalável? Sim.
Mas essa fé inabalável ela existe porque nós temos um Deus de poder, de graça e de misericórdia. Que você possa guardar isso no seu coração. Lembrar que a palavra de Deus é cheia de histórias que nos ensinam. Não afaste desse livro. Mesmo que você esteja... Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, que a gente vai decorando, às vezes, alguns versículos, vai entronizando as histórias. E no momento que, às vezes, a gente nem pode ler, eu imagino que tem muitos dos nossos irmãos que passaram dias e dias naquelas UTIs por causa do Covid, como eles lembraram da palavra do Senhor, porque estava no coração. Então, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, para que a gente possa estar lembrando dela sempre, quando não tivermos a oportunidade de ler, para podermos lembrar que esse Deus é um Deus de poder, de glória, de majestade, e que se ele chegar nesse congresso, assim, a presença deles, a gente não sabe o que pode acontecer. Ele está presente, mas eu estou dizendo assim, a presença dele vinda do céu. É lindo quando a gente vê os salmos falando sobre Deus, como Jó pôde descrever esse Deus maravilhoso, como ele é, toda glória, poder, majestade. A gente não consegue definir. Deus não se define, né, gente? Então é isso. É esse Deus que nós vamos colocar a nossa fé inabalável. Então essa é a palavra que nós temos, é o recado que nós temos para vocês neste congresso, que tem sido uma bênção e vai continuar sendo uma bênção na vida de todos vocês. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.